Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um assunto polêmico. Gosto disso. Amálgama. Remove ou não remove? Para quem não sabe, o amálgama é aquela restauração escura que se fazia muito antigamente. Hoje já não é mais indicado pelo prejuízo que ela traz para a saúde do paciente e também pelas fraturas que pode ocorrer. Vocês, na consulta clínica, já observaram quando, na hora de remover o amálgama, umas leves trincas? Quando a gente vai olhar o amálgama, ele é 50% de mercúrio e 50% de pó de liga, que é o que? Estanho, mercúrio, prata e cobre, né? E vale enfatizar que para essa discussão toda começou com aquele desastre de Minamata, que a gente tinha conversado, né? Que a gente estava Foi no pesquisando Japão. sobre Exato. isso. E teve, nos dados lá, foram 1.400 pessoas que morreram em consequência direta da intoxicação pelo mercúrio, né? Que continha nos peixes que eles estavam comendo. Exato. O amálgama, ele é um grupo de metais que ele expande e contrai. Porém, o nosso dente, ele não acompanha a expansão e a contração, né? Por isso que vai acontecendo essas trincas e até levar o dente a uma fratura e vir perder o dente. Por isso que hoje, na odontologia moderna, a indicação do amálgama é indicado como um tratamento preventivo. A troca, né? A troca. Isso. E uma das coisas que eu observo na nossa conduta clínica é que muitos pacientes buscam a gente para remover o amálgama, mas por uma questão estética, sem pensar na parte da saúde. Então, assim, tem a questão da contaminação do mercúrio, que é uma preocupação secundária, mas tem a principal preocupação, que é porque como esse material restaurador, o amálgama, esse material cinza, ele vai ter essa contração e essa expansão e o dente não acompanha, tem uma grande chance de fratura. Então, a grande indicação da troca do amálgama por resina, que é o material branquinho, não é a estética. A estética é um ganho secundário, mas é a prevenção para não ter fratura, para prevenir de perder o dente, se tornar um implante. Então, eu acho legal os pacientes, né, quem está acompanhando a gente saber que isso é super indicado, mas por conta dessa prevenção de fraturas. E a gente tem alguns países que até foram proibidos o amálgama, né? Como a Dinamarca, na Noruega, na Suécia, é proibido qualquer tipo de interação com amálgama, né? Sim, e antigamente a gente estava pesquisando esse tema, que é um tema super bacana e super polêmico, porque muita gente já teve uma restauração de amálgama na boca ou conhece alguém que teve, então todo mundo, né, já passou por essa situação. E ela começou a ser usada em 1826, porque era o único material restaurador que eles tinham. E no decorrer da odontologia, na evolução dos materiais, foi substituído por resina. A princípio, todo mundo acreditava e continuava usando a amálgama mesmo tendo a resina por conta da durabilidade. Então, eu lembro do meu avô falando, da minha mãe, não tira essa restauração cinza, porque ela é muito mais forte. Eu mesmo tenho uma na boca há não sei quantos anos e tá aqui, super bem. E aí depois acontecia o quê? O dente fraturava e eles não entendiam que a culpa era do amálgama por não acompanhar essa expansão. Então, foi um material super utilizado e aí, no decorrer dos anos, totalmente substituído por resina por conta dessa aderência que tem, né? E na conduta clínica já aconteceu do paciente chegar e falar: nossa, meu dente é fraco, quebrou o meu dente, mas a restauração tá aqui. Só que o paciente ele não tem a noção que o que fez quebrar o dente foi a questão da própria restauração da expansão, né? Porque era o que tinha na época, Com certeza. né? Mas agora a gente já tem vários estudos, artigos que comprovam que a resina composta ela faz um papel excelente e com uma durabilidade maravilhosa também. E muito superior ao amálgama. Exato. E tanto a estética como também a questão de não fraturar o dente. Não tem a questão do mercúrio, dentes, né? a longevidade do dente. E uma coisa que é muito legal as pessoas observarem, né? Quem tem ou já teve uma restauração de amálgama na boca é assim, não existe restauração de amálgama pequena. Por quê? Mesmo que você tivesse uma cárie bem pequenininha na boca, a adesão, não existia adesão do amálgama com o dente. Então, tinha que ser por imbricamento mecânico. Então, tava lá uma cárie pequenininha, o dentista ia abrir uma caixinha no dente para ter aderência desse material restaurador cinza no dente. Hoje em dia, se o paciente tem uma mini cárie, é uma mini restauração, porque a resina, ela é completamente diferente, né? É um sistema de adesividade. Então, você consegue ser muito mais conservador utilizando um material correto que é a resina hoje em dia. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu tinha muitas cáries gigantes na boca porque meu dente tá cheio de cavidade grande. Não, é porque mesmo sendo uma
cárie pequena. Por ter sido feita com imbricamento mecânico, as restaurações eram gigantes. O preparo, ele tinha necessidade de ser um preparo maior para ter o imbricamento do encaixe do amálgama, né? Hoje, as resinas compostas, o sistema adesivo que é muito bem utilizado, faz com que a gente consiga fazer microcavidade, remover só mesmo o tecido cariado, né? E fazer o recobrimento ali com uma resina composta por adesão, não por imbricamento. E tem estudos que comprovam que no ato do imbricamento do amálgama, né, que a gente fazia, né, que era o brumidor, já acontecia leves trincas por conta da pressão que colocava ali na região. De algumas partes tão frágeis, né? Da A gente, aproveitando o gancho, né, que a gente tá falando, a questão da restauração extensa, né? A gente tem mais material, mais mercúrio ali dentro, né? Vale enfatizar que além do mercúrio, a questão da contração e dilatação, né? Que a gente estava conversando antes aqui, né? Mas eles mostraram em alguns estudos também que tem pessoas que tem relação maior, quem tem mais restauração de amálgama, enfim, tem algumas restaurações, com pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, né? Porque o sistema nervoso central, ele é e o periférico, ele é afetado pelo mercúrio que contém ali, né? O rim, pulmão, o sistema imunológico, tudo acontece, porque tem uma liberação constante ali dentro, né? Então, assim, eu não vejo prejuízo em remover uma restauração de amálgama. Só indicação, entendeu? Quem tá usando amálgama hoje em dia não sabe de saúde, eu acredito nisso, entendeu? O paciente, ele não tem a noção da gravidade, né? Tanto para a questão da saúde, como a questão da saúde bucal, como a saúde sistêmica. Né? Lembrando que já acontece, assim, de pacientes virem, eu tinha as restaurações de amálgama, nunca tive problema. Foi eu remover, começou a ter sensibilidade. Daí o paciente chega no consultório e fala, essa restauração, a culpa é da resina. Mas não é, que a remoção talvez foi feita de uma forma não adequada, que a gente pede para ser as brocas novas, né? Sempre com muita irrigação, porque o amálgama, ele é um metal, né? E eles tinham um forramento, né? Usava-se um forramento, Exato, né? era o eugenol. E outra situação que acontece, né? Do paciente chegar no consultório, uma parte em resina e a outra parte em amálgama. Não, a resina composta, ela não tem aderência com o eugenol. Então, aí que acontece toda a infiltração. Tem que ser removido totalmente o amálgama, né? São materiais incompatíveis junto, eles se comportam diferente, né? E até porque, se você pensar como o material ele sofre uma expansão e uma contração, acontece a infiltração. Então, tem o dente, tem o material restaurador, e aí às vezes o paciente até questiona, fala, minhas restaurações de amálgama, elas estão infiltradas porque o dentista deixou cárie lá embaixo, e não é isso que acontece. É por conta da forma que o material vai agindo, né? Então, todos os pacientes, todo mundo aí que tem uma restauração de amálgama na boca, o que a gente aconselha é trocar por resina para prevenir essa toxicidade, né, do mercúrio e também prevenir fraturas ou infiltrações de cárie. E um quadro clínico, eu como dentista, eu prefiro muito mais que o paciente chega no consultório, a gente remove todas as restaurações, né? E se ele for vir, né, ter uma sensibilidade após isso, que seja tratado um tratamento endodôntico, né? Que seja indicado para uma endodontia. Não esperar o paciente ter uma dor, deixar a restauração, não, a restauração está intacta, não vamos mexer. Aí a hora que o paciente vir sentir uma dor, provavelmente já chegou no consultório e já perdeu daquele dente. E aí fica a pergunta, você prefere ter um dente com canal ou um implante? Passar por uma cirurgia? Tá. Então tem que colocar isso na balança e ver o que é mais inteligente, né? Uma questão de priorizar a saúde mesmo. Além disso tudo, né, a questão do amálgama, a gente tem também a questão que não tem caracterização de anatomia, né? São restaurações que ali funcionalmente não tem mais função também. Né? A gente tem esse problema, né? E o que por causa do desgaste dele, né? As restaurações de amálgama, geralmente quem vem já tá com 30 anos com a restauração. Você já vê que já não tem cúspide, tá um platô, né? Tá totalmente liso ali. E isso também interferindo na articulação e tudo mais. Na mastigação, né? Na oclusão, né? A gente... Uma informação que eu acho que é legal a gente compartilhar é que desde 2019 a Anvisa proibiu tanto a importação como a fabricação de amálgama manual no Brasil. Então, ainda pode ser utilizado aquele tipo de amálgama que o dentista tem no consultório, que tem uma cápsula, o amalgamador na cápsula,
mas da forma que faziam antigamente, que é o dentista mesmo manipular a liga junto com o mercúrio, isso está proibido. E se a gente parar para pensar, né, imagina quantos colegas, quantos dentistas antigamente não só usavam um amálgama, como eles tinham contato direto com o mercúrio, que é super tóxico. Então, quando a gente pensa nesses estudos falando das doenças sistêmicas que podem ser provocadas pela toxicidade do mercúrio, imagina os nossos colegas, né? Não, Que era contato direto. As duas principais fontes de contaminação é pelo alimento e pelo amálgama, né? Do mercúrio é a principal fonte, que tiraram já, né? Imagina assim, um cenário que... Aonde foi descartado isso? Tudo, Aonde que tá... Se o paciente sendo armazenado, ingerir, e aonde está sendo o descarte, né? É tão maluco pensar isso, porque você pensa... Tava lá antigamente, né? O mercúrio, a liga de amálgama, tudo para fazer a manipulação. A auxiliar, na época, tinha sabia como que manipulava. as informações de como manipular e o como vapor descartar. que gerava aquilo, né? O vapor do amálgama, ele contamina também, né? Mas é tão maluco que você vai pegar livro de dentística de antigamente, as pessoas não usavam nem luva, nem máscara. Imagina. Então, imagina a toxicidade disso pra todo mundo, né? A gente chegou a fazer Igual né? o paciente tá lá, vai uma vez coloca, mas imagina o dentista que ficava lá todo dia brunindo, né? E quem não sabe, sabe quando a gente vai, tipo, amassar alho num potinho? É mais ou menos isso. Colocava a liga junto com o mercúrio e ficava lá brunindo até formar aquela massa, que é o amálgama, que é essa restauração cinza, e aí colocava na boca. Só que no dia a dia dos dentistas, era isso todo dia, o dia inteiro. Então é uma coisa super tóxica e que, graças a Deus, a odontologia e os materiais evoluíram a ponto da gente não estar exposto a isso hoje em dia, né? Tem umas adesivos, né? E assim, os estudos estão aí para comprovar que a remoção do amálgama não é somente estética, como você falou, mas também, assim, de uma forma preventiva, né? Prevenir a estrutura daquele dente, prevenir que tenha as trincas, né? As fraturas, como os pinos metálicos também, né? Que também não é mais indicado, porque os materiais, eles se comportam de formas diferentes, né? Tem a expansão e a contração que o dente não acompanha. Né, por questões de temperaturas, né, que a gente tá comendo. Quantos pinos metálicos a gente não remove? Aí, que acontece de estar solto às vezes, né? Mesma questão do amálgama. Mesma questão. Mesmo tipo de... Então, a troca não é indicado somente estética, mas tem uma questão funcional e de saúde. Sim. E para ter a longevidade dos dentes. A longevidade. Né? Porque a ideia é essa, né? O tratamento odontológico não é repetição. Não é para você ser aquela questão de repetição. Tem que ser um tratamento longevidade, né? Então é isso, pessoal. Para você que tem um amálgama, segue essa dica aí de fazer a troca, a substituição. E se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que a gente responde. É isso aí.